pessoas questionam se nós fomos feitos para comermos plantas, vegetais, animais ou se podemos comer um pouco de tudo. O questionamento é: nós fomos feitos herbívoros, que só comem plantas e vegetais, carnívoros, que comem basicamente outros animais, comem carne, ou onívoros, que são os animais que se comportam como um ou como o outro. Qualquer alimentação é saudável para ele. Então vamos tentar entender um pouco. Primeiro, as nossas características físicas são de que tipo de animal? Vamos comparar. Primeiro vamos comparar as nossas mãos. Nós não temos garras. Os herbívoros, eles têm mãos ou eles têm cascos. Os carnívoros possuem garras. Vamos pensar um pouquinho sobre a nossa fisiologia da boca. A mandíbula de um carnívoro, ela não tem o deslocamento lateral, ela simplesmente abre e fecha e a boca geralmente é muito maior. Nós, assim como os herbívoros, temos esse deslocamento lateral da mandíbula, ou seja, nesse quesito nós nos comportamos como herbívoros. Ainda falando sobre a nossa saliva. A nossa saliva, assim como a dos herbívoros, possuem componentes para digerir cereais. A dos carnívoros não existem esses componentes. E vamos falar agora sobre o pH do estômago. O pH do estômago de um carnívoro, ele é muito mais ácido, ele é em torno de 1. Já o pH de um herbívoro, assim como o nosso, é por volta de 4,5. Porque os carnívoros, eles ingerem alimento cru, ele não é cozido, muitas vezes contaminados por bactérias. Então ele precisa de um pH mais ácido para que possa ser combatido. O nosso estômago não apresenta nada disso. Em relação ao intestino, no comprimento do nosso intestino, assim como o dos herbívoros, ele é muito maior. Por quê? Porque nós precisamos de um trânsito muito maior para a digestão das plantas e dos vegetais. O nosso intestino é por volta de 10 vezes o tamanho do nosso corpo. Já dos animais carnívoros, o intestino é por volta de 3 vezes o tamanho do seu corpo, porque a digestão de uma carne ela é muito mais rápida e precisa ser rápida, porque senão essa carne acaba apodrecendo dentro do intestino do próprio animal. E ainda sobre a boca, os nossos caninos. Nós não temos caninos afiados como o de um animal carnívoro. Nós temos os caninos, os molares, que são serrilhados para digerir e mastigar os vegetais. Nós também mastigamos muito os alimentos antes de ingerirmos, assim como os herbívoros. Os carnívoros praticamente engolem a comida sem mastigar. A digestão é feita exatamente no estômago, com aquele pH bem abaixo. Uma outra diferença primordial é a vitamina C. Os herbívoros, assim como nós, precisamos receber a vitamina C do nosso alimento. Os animais carnívoros, eles não precisam se alimentar de alguma coisa que tenha vitamina C. O próprio organismo dele é capaz de produzir a vitamina C. Bom, então juntando todas essas informações que nós temos, nós conseguimos perceber que na realidade nós temos muito mais características de herbívoros do que de carnívoros. Nós estamos tentando nos comportar como onívoros, que são os animais que comem qualquer tipo de alimento, tanto vegetal como animal, quando na realidade nós somos basicamente herbívoros, ou seja, nosso organismo foi projetado para o consumo exclusivamente de alimentos vegetais.